E por isso é que eu volto e meia trago esse assunto aqui, levanto a bandeira que doença psiquiátrica, qualquer questão que envolva a nossa saúde mental precisa ser levada muito a sério e show preconceito, gente. Tem que tratar, tá? Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com depressão. E a partir da depressão, como eu falei ainda há pouco, surgem outras doenças, né? Então a gente sabe que tem gente que sente muita dor no corpo, tem gente que tá toda hora doente, tem gente que tá vindo aí com várias comorbidades. Então a gente vai entender sobre essa questão, será que afeta a liberação dos hormônios? Será que cai a imunidade? Será que tem outras doenças ligadas à depressão? Quem conversa é o psiquiatra querido, é meu médico, meu psiquiatra. Eu gosto de falar disso porque as pessoas falam assim, Cláudia, mas você não é normal e tem psiquiatra? Sou, gente, mas tenho, que coisa maravilhosa. E eu falo isso porque eu quero que você também entenda que isso não pode mais ser um tabu, tá? Doutor Calildo Alibes, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigado você. Muito bom revê-lo, estava com saudade de você. E vamos lá conversar sobre esse assunto que você já sabe que, para mim, é muito especial falar de depressão. Há 13 anos eu levanto essa bandeira aqui na Rede Vida e eu acho até que já está surtindo efeito, pelo menos em quem me acompanha, menos preconceito e maior busca por tratamento. Que bom, né? Bom. Que bom que isso é assim, que bom que as pessoas estão mais conscientes e a mídia desempenhou um papel fantástico nisso. Então as pessoas leem mais sobre isso, percebem mais, assistem mais programas e essa divulgação é ótima para todo mundo. Maravilha. A gente hoje pensou em falar muito sobre a relação da depressão com imunidade, com comorbidades, mas antes eu queria que você explicasse para a gente o que é a depressão, porque por mais que a mídia esteja dando bastante ênfase, ainda existem pessoas que confundem. Eu acho que a primeira grande diferença que a gente precisa ter claro é a diferença entre depressão e tristeza. Então, depressão não é uma tristeza. Nós podemos ficar tristes por uma série de coisas na vida. Qualquer situação que nos acometa, alguma situação financeira, profissional, familiar, afetiva, pode nos gerar tristeza. Depressão é mais do que isto. Depressão é quando o nosso humor fica realmente sem conseguir responder às coisas da vida. Nós vamos perdendo o interesse e o prazer em tudo. Não é com uma coisa só. Então essa pessoa fica para baixo, mas em tudo e por um tempo mais longo. E ela não melhora, às vezes, ao longo do dia, ou às vezes a gente fala assim, levante, olha que dia bonito, vamos fazer isso ou aquilo. Isso não adianta. A pessoa não consegue, ela realmente não consegue, porque, infelizmente, esse estado depressivo gera uma alteração hormonal. Então, a depressão ela tem uma resposta hormonal, principalmente um hormônio que a gente chama de ACTH. Esse hormônio adenocorticotrófico, ACTH, esse hormônio ele fica alterado na depressão, e ele vai levar uma série de alterações cerebrais. E ele aumenta a liberação de duas coisas. Então, ele vai afetar as catecolaminas e o cortisol. E isto vai impactar o organismo. Então, nós temos alterações cardíacas, então você acelera o coração, você tem alterações nas arteríolas, então aumenta o risco dessa pessoa ter hipertensão, você aumenta uma resposta autonômica a tudo, então se acontece qualquer coisinha na tua vida, você responde mais fortemente àquilo e ela diminui a imunidade. Então, o teu sistema imunológico, ele também ficaria deprimido. Você fica muito mais vulnerável a que aquele herpes reaparecesse. Para mulheres é muito comum que a cândida vaginal reapareça. É muito comum que você fique, a gente brinca que diz que a pessoa pega tudo, pega qualquer gripe, qualquer coisinha, a pessoa começa a estar com estado imunológico deficitário e, portanto, muito mais vulnerável a tudo. Inclusive, se a gente for um pouquinho mais para frente nessa história, a gente poderia associar isso também com o surgimento de doenças mais sérias, mais graves. Doenças autoimunes, alterações que podem ser precursoras de tumores. Então, uma série de coisas maiores pelo estado emocional. Olha que interessante.
Como a gente aprende aqui nesse programa, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando, porque a gente vê muitos idosos com a imunidade extremamente abalada. Você até citou herpes, a gente sabe que tem aí a vacina de herpes após os 50 anos, indicada, ainda infelizmente não tem pelo SUS, mas nas redes particulares sim. Mas a gente vê idosos com muito maior frequência de gripes, né, e de outras doenças. E o idoso, ele também tem uma prevalência grande em depressão, né? Tem uma relação maior. aí. Tem. Depressão pode afetar qualquer época da vida. Nós temos também crianças que deprimem mais, mas em cada fase da vida a depressão se manifesta de uma forma diferente. Em crianças, geralmente é mais uma irritabilidade e um desempenho escolar ruim. Então essa é a primeira coisa. Geralmente a criança não fica em casa chorando ou algo assim, mas ela fica com uma queda de rendimento geral. Criança mais briguenta, mais irritada, criança que começa a não ir tão bem na escola. Essa é uma criança que pode chamar atenção para a gente olhar se não está ficando deprimida. Ou a criança que também tem muitas coisas físicas com dor, porque a depressão facilita a expressão da dor, a dor fica amplificada, porque a pessoa perde uma regulação da dor que acontece no neurônio e com a depressão se perde um pouco isso, porque essa regulação é feita por 2 neurotransmissores que estão diminuídos na depressão. E aí você tem uma expressão de dor maior, a pessoa tem mais dor, exprime mais a dor, então ela expressa mais a dor. Então com isso, o que acontece? Você tem nessa primeira idade algo assim. Depois na adolescência não, é época de meninos ficarem irritados, briguentos, aborrecentes e as moças aí sim ficarem mais depressivas, chorosas, perderem sono, ficarem com alterações às vezes cognitivas, alterações mais francas do humor. Mas de qualquer forma, mulheres até os 12 anos têm o mesmo índice de meninos e meninas. Depois dos 60 também homens e mulheres com o mesmo índice de depressão. Mas entre 12 e 60 anos, pelas alterações hormonais, você tem 4 mulheres para cada homem com depressão. Então é muito mais frequente em mulheres do que em homens e a gente atribui isso às alterações hormonais. Ouvindo isso, eu estou aqui pensando, então não é um diagnóstico apenas no bate-papo com o médico. A gente comprova esse exame laboratorial também. Sim, eu não tenho um marcador de depressão, mas eu tenho várias coisas que me falam a favor disso. Por exemplo, se esse ACTH que você disse estiver alterado, alto ou baixo? Geralmente ele está alto. Alto, já é um risco indício maior. Depois, a depressão também, a gente entende hoje a depressão como um mecanismo inflamatório. Na verdade, eu pensaria assim, o estresse gera uma inflamação crônica no organismo, através principalmente do intestino. O estresse afeta muito ao intestino, que começa a se tornar permeável, que a gente chama de disbiose. E isto acaba levando a um estado depressivo. Lembrem que o intestino é um grande fabricante de neurotransmissores, de serotonina, de norepinefrina, de outros que geram tranquilidade, como o GABA. Então, o intestino inflamado gera uma série de alterações agora cerebrais. Essas alterações cerebrais, elas acabam afetando aí o corpo como um todo. Mas então, o que a gente deveria ter como cuidado? Eu preciso olhar o ACTH, eu preciso olhar uma proteína que a gente vê que está aumentada nas inflamações, que é o PCR, sabe, o PCR ultrassensível, que é um exame que a gente pede. Quando ele está muito alterado, muito elevado, isso fala a favor de uma depressão que é mais delicada, é mais séria, eu preciso entrar com antidepressivos mais potentes. Então, uma série de coisas que a gente pode ter marcadores secundários. Eu não tenho nada que me diga essa pessoa tem depressão, mas
eu tenho marcadores que o organismo está sofrendo com a depressão. Pode acontecer de um paciente estar com depressão e todos os exames laboratoriais estarem redondinhos, tudo perfeitinho? Pode, felizmente é o melhor caminho, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Que é mais fácil de tratar? Mais fácil. Geralmente ele responde melhor ao tratamento. Depressões leves a moderadas são depressões que respondem bem, por exemplo, à atividade física, psicoterapia, as alterações do intestino, com probióticos. Aliás, isso eu tudo... falo, volta e meia aqui, desculpa te cortar, mas eu já falei algumas vezes e as meninas toda hora me perguntam, né, qual é o probiótico que eu tomo, por indicação do Dr. Kalil. Eu vou falar, ele não vai poder falar porque é nome de remédio, mas eu vou contar para vocês. Chama Probians e eu realmente amo e faz uma diferença muito grande. Você vê, né, às vezes a gente fala assim, mas o psiquiatra vai receitar um probiótico, ele não vai receitar um remédio controlado? Não, depende. Em alguns casos, o probiótico vai muito bem. Aí o Dr. Kalil também me ensinou uma coisa, ele é um médico muito interessante, que ele fala assim, não adianta pensar em medicamentos se não fizer exercício aeróbico 5 vezes por semana, 40 minutos no mínimo por dia, não é assim? É isso aí. Então, tipo, e é receita médica isso, não é que dá pra burlar. Eu não gosto, não. É pra fazer. Já fiz a minha hoje, doutor. Que bom. Você sabe, a pessoa precisa encontrar algum que ele goste. Algumas pessoas não precisam ir para academia, né? Tem pessoas que não vão para academia, mas fazem uma luta, jogam alguma coisa. Então você precisa encontrar, vai dançar, vai fazer alguma coisa, não precisa ser só academia, né? Pode andar, pode fazer uma bicicleta. Tem uma série de coisas que são viáveis para todos os públicos. E você precisa encontrar algo que você goste e fazer com afinco. Perfeito. Olha, eu gosto da sua participação, você sabe disso. Tanto é que a gente já tem aqui, né, a nossa arte esperando. Você manda a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, lá no Instagram, que já a gente vai ter esse momento de perguntas, o Dr. Kalil responde. Mas aqui também, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? A Nicole tem uma pergunta. Vamos lá, quero ouvir a pergunta da Nicole. Obrigada pela sua participação, Ni. Olá, boa tarde, doutor. Você falou sobre os sinais que as crianças dão quando elas estão com depressão. Eu queria saber o que nós que estamos de fora, porque nem todas as famílias, elas lidam com a saúde mental. Elas, às vezes, têm preconceitos, né? A gente tenta desmistificar essas doenças, mas nem todas as famílias estão abertas, né, a esse diálogo e ao tratamento. Então, que nós que estamos de fora, que vemos que tem alguma coisa acontecendo com essa criança, podemos fazer? Quais são as ferramentas que nós temos? Nicole, muito bem colocado, porque é sempre delicado isso, né? Delicado. Como é que você vai falar para o pai, para a mãe, olha, sua filha, seu filho? Muitas vezes a escola percebe isto, porque percebe uma mudança de comportamento no filho, e então essa escola chama os pais para entender o que está acontecendo. Às vezes é um conflito interno da família, às vezes uma questão que esteja ocorrendo e afetando a todos. Então, muitas vezes a escola faz esse papel. Mas quem é próximo, quem é tio, parente, amigo e percebe uma criança com essas alterações, deveria com muito jeito perguntar para os pais: como é que está indo aí? Está tudo bem? Alguma questão? Estou percebendo alguma coisa diferente? Porque a criança, ela expressa mais. Ela demonstra claramente as coisas que às vezes nós adultos conseguimos esconder, conseguimos colher e ficar mais quietinhos, né? E a gente pode não abrir para amigos, mas amigos podem perceber pela mudança que afeta as crianças, né? Eu acho que faz parte, sim. Eu acho que a gente deveria falar, mas com jeito, com cuidado, né? Para não melindrar muito aos pais, né? Muito obrigada, Nicole. E, doutor, como é que é o tratamento no caso de uma criança com depressão? E depois eu tenho mais uma pergunta em relação à criança também. Olha, a criança, ela primeiro precisa fazer um diagnóstico do que está realmente acontecendo. Para isso, a presença de um psicólogo, de aplicar até testagens psicológicas, que muitas vezes a criança não fala, né? Ela está demonstrando, mas você tem técnicas que o psicólogo desenvolveram, né? E que você aplica testagens que mostram isso claramente na criança.
E aí a psicoterapia ajuda muito, a terapia dos pais ajuda muito, os pais estarem juntos nessa história, participando desse tratamento é fundamental. E isso talvez seja uma das questões mais delicadas da infância, né? E, quando necessário, o uso de medicação. A gente não deve também ter esse preconceito com as crianças. Tem estudos, Cláudia, que mostram que se eu cuidar com o medicamento de uma criança que esteja necessitando do remédio e se eu não cuidar, lá na frente tem uma diferença enorme de desempenho, de como é que foi a vida dessa criança, depois do adolescente, tem uma diferença enorme. Então, deve ser cuidado sempre. Perfeito. A gente está aí numa época, eu acho até que deu uma amenizada agora, não sei se é impressão minha, mas em que tudo relacionado à criança é déficit de atenção e hiperatividade, né? Tá todo mundo com TDAH e aí eu vivi uma fase dessas com os meus filhos mais novos, que todas as crianças estavam tomando Ritalina, Sertralina, Centralina, sei lá qual é que é o nome, eu sei que virou moda isso. Qual é a diferença? Como é que faz o diagnóstico para saber se é um déficit de atenção e hiperatividade ou uma depressão? Porque os medicamentos são distintos, né? Essa é a importância de fazer o diagnóstico adequado. Então, passar por uma testagem psicológica é fundamental, porque aí ele vai deixar claro se aquela criança tem um déficit de atenção mesmo, ou se seria algo apenas da infância, que também é uma possibilidade, é algo que só uma terapia poderia ajudar. Às vezes tem terapias que são condicionantes, que ajudam a que aquilo tenha um bom desenvolvimento e bastam. Outras vezes não, precisa associar uma medicação. E outras vezes tem alguma questão neurológica que pode também ocorrer. Então, às vezes a pessoa tem uma pequena disritmia, ela tem alguma pequena alteração e aí a gente encaminha o neurologista que vai acompanhar isso. Mas o primeiro de tudo, o início sempre é fazer um diagnóstico adequado. Agora vem cá você comigo, porque a gente tem aquele momento que é tão especial e que para mim é o que mais faz sentido, porque como eu sempre falo, o Vida Melhor ele nasceu para você, né? Com essa intenção de te ajudar. Então, você que mandou a sua pergunta, agora é hora de conferir as respostas. Doutor Calil do Alibe, vamos ficar mais para cá, é isso? Aqui, pertinho de mim, assim, para cá. Isso, e a gente já manda a brasa aqui para entender quais são as respostas da turma que está em casa. Então, eu vou pedir para a produção já colocar aqui na tela a primeira pergunta. E você que está acompanhando o programa e mandou a sua pergunta, presta atenção, vamos ver a resposta. A Farregina79, lá no Instagram, quer saber como o emocional afeta o sistema imunológico. Que ótima pergunta, viu? O imunológico, ele tem uma série de reações imediatas. Ele responde, por exemplo, se você tiver um furo na pele, entra uma bactéria, ele já responde imediatamente. Esse é um tipo de resposta imunológica. Mas ele tem um segundo mecanismo que aí é mediado por cortisol, principalmente. E como a depressão afeta o cortisol, então o cortisol está aumentado na depressão no primeiro momento, e que se você tem uma depressão longa, ele diminui o cortisol, isto vai diminuir todo o seu sistema imunológico. Então, na hora que você tiver uma infecção que você necessite ir, das suas defesas irem lá, ele estará todo diminuído. Então, são dois tipos de resposta que nós temos no nosso sistema imunológico e a depressão afeta esse sistema imunológico mais de base, ele fica todo diminuído. Perfeito, muito obrigada, Farregina. Agora vamos para a próxima pergunta. A gente já vai ver da Angélica Capinel. Ela quer saber o seguinte, como falar para uma pessoa em depressão que ela necessita de tratamento, doutor? A gente estava tentando explicar isso um pouquinho, como falar com os pais, né? Orientar os pais. A depressão, a pessoa que está passando por um estado depressivo, ela sabe perfeitamente o sofrimento, porque é difícil acordar de manhã, é difícil ter vontade, ter pique. E o que você deve fazer é aproximar-se afetivamente dessa pessoa e orientar no seguinte sentido: puxa, minha amiga, sabe, meu irmão, eu gosto tanto de você, levar sempre pelo lado do afeto. Gosto tanto de você, eu me importo com você, eu quero que você fique bem. Então essa é a ideia. É aproximar-se emotiva, afetivamente e aí fazer com que essa pessoa
consiga entender essa preocupação e vá buscar ajuda. Maravilha. Doutor, tem pessoas que têm uma depressão, um sintoma de irritabilidade e não de tristeza, e não de ficar amuadinho? Tem sim, Cláudia. É muito frequente que, principalmente homens e principalmente adolescentes, lembra que a adolescência hoje vai até os 30, né? Não é mais só o garoto de 15. Tem adolescente 17. de 50 por aí. Tem. Tem. Mas pelo menos até os 30, principalmente homens, ficam mais irritados. Eles ficam mais irritados com alterações de sono, alteração de peso. A maior parte emagrece, mas tem um pedaço que ganha peso por irritação e por uma boca ansiosa e comem mais. Então essas são questões delicadas que podem existir, mas principalmente em homem, essa irritabilidade aumentada. Em mulheres, você pode ter uma certa irritação, mas a mulher acaba sendo alguma coisa mais linkada com a alteração hormonal. E aí você tem no ciclo da mulher, geralmente no período que a gente chama do meio do ciclo, período que você está ovulando para antes um pouquinho da tua menstruação, uma irritabilidade aumentada. É a famosa TPM. É a TPM, ou às vezes até um pouquinho mais forte que a TPM, que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Isso é mais forte que a TPM. Ok. Aí, nesse caso, falar para um homem bravo que ele pode estar com depressão e precisa de tratamento, vai ter que ser com muito tato, né? Muito tato. Acho que vai ser bem complicado, inclusive, de aceitar. Muito. Vai ter que ser uma mulher muito sábia. Olha que beleza. Vamos para a próxima pergunta, gente. Que bom que vocês estão aí participando e curtindo a pauta. A Kel.hope, lá no Instagram, quer saber o seguinte: como se motivar sem ter motivação nenhuma? Eu não tenho mais motivação para nada. Então, tenha motivação para marcar um horário com um médico. Então, porque, na verdade, se a gente não consegue, quando eu estou deprimido, eu não consigo ter energia e vontade de nada, nem de sair para andar ou algo comum de visitar. Hoje eu recebi uma senhora que me dizia assim: Dr. Calil, eu sou madrinha de um casamento, eu não quero nem ir ao casamento de alguém próximo. Eu sou madrinha, uma sobrinha minha que vai estar casando. Então veja, alguém que ela adora, que gosta, mas nem isso ela tem vontade. Então depressão afeta isso. Então procure ao médico. Esse é o primeiro passo. E assim, mesmo sem motivação, sabe? Você vai falar assim: eu vou porque o doutor falou que é para eu marcar. A Cláudia está falando que é para eu marcar. E você não vai se arrepender, porque depois que a pessoa começa o tratamento, ele demora para fazer efeito. Hoje nós temos remédios mais rápidos. Mas mais ou menos em quanto tempo ela se sente bem? De, por exemplo, a Kel falar assim: agora eu estou motivada. Isso demora um tempinho um pouco maior, mas em 3 a 5 dias os remédios começam a ter um bom efeito. E o efeito ótimo geralmente é em torno de 15, 20 dias a 30 dias. Mas pelo menos já começa a ter um pequeno efeito já nos primeiros dias. Quando você fala efeito ótimo, significa que a pessoa em tratamento para depressão, ela se sente zerada, ela se sente feliz, inteira? Essa é a meta. Não é estar feliz o tempo todo. Claro. Nós não estamos rindo o tempo todo, não felizes somos o tempo hienas, todo, né? Mas nós precisamos estar plenos. Essa é a meta do tratamento, que você volte a ser você. Né? Se por um acaso a pessoa está fazendo um tratamento, está tomando um medicamento, mas ela continua se sentindo desmotivada, continua sem vontade ou continua muito irritada, pode significar que o tratamento não é o adequado? Pode não ser o adequado, pode estar ainda no estágio aquém do que deveria estar. Às vezes é uma medicação que precisa ser aumentada de dose, às vezes é um medicamento que precisa ser associado a outra coisa. Então, isso tem que ter o que troca com o médico? Claro, essa é a presença obrigatória. Então, até estar ótimo, precisa ter um contato mais próximo com o seu médico. Vou perguntar agora uma coisa assim, você não vai poder falar por todos, mas o médico não fica de saco cheio quando a gente fala assim: doutor, ainda não estou bem. Eu preciso marcar de novo, doutor, não estou bem. Ou não? Não. Ou para vocês é bom esse retorno, claro. Vou falar por mim, sinceramente.
Eu amo de paixão a medicina. E pelos seus alunos também, porque você é professor de vários outros psiquiatras, mais de 30 anos, Cláudia. Então, eu adoro de paixão isso. Então, para mim... O médico é importante esse retorno, Claro, essa claro. troca, né, gente? Claro, e não estar bem faz parte da nossa profissão. Eu vou tentar ajudar, o seu médico vai tentar ajudá-la o máximo que puder sempre. Tá joia. A Silvana Vieira, 193, ela quer saber se depressão afeta a disfunção renal. Não, a princípio não. A depressão sozinha não afeta a função do fígado, a função do rim ou até da tireoide, não. Agora, o inverso pode ocorrer. Uma doença clínica que afete o rim, que afete o fígado ou que afete a tireoide pode gerar depressão. Então, essa ligação pode existir se a doença clínica gerar depressão ou, às vezes, o tratamento da doença clínica afetar a depressão. Então, isso pode acontecer. Então, isso precisa estar bem alinhado, mas o tratamento, a depressão, não afetam outros órgãos. Aliás, foi muito bom você falar da tireoide, porque o hipotireoidismo, por exemplo, ele confunde muito, né? Eu me lembro que do meu diagnóstico de hipotireoidismo, quando eu descobri isso há 15 anos atrás, eu achei que eu estava com depressão. Porque eu tinha essa prostração, esse cansaço, chorava à toa e era hipotireoidismo. Por isso que é interessante, primeiro, um médico que avalie, que faça todo o diagnóstico do que está acontecendo e se você teria alguma doença clínica que pode cursar com depressão. Tá joia. Olha, agora é a Moni Facchini, ela quer saber o seguinte, como tratar a depressão? Ela diz, minha mãe teve AVC isquêmico, agora em dezembro, qual remédio tomar? Veja, a primeira coisa é olhar com AVC o que é que foi comprometido. Qual área foi comprometida do cérebro? Tem algumas áreas que, quando são comprometidas, elas levam a um estado depressivo. Então, isso você precisa ver qual área foi comprometida, conversar com o neurologista da tua mãe e olhar qual que é o prognóstico. Se tem outras áreas que já estão não que tiveram um AVC, mas que, por exemplo, estão com menor fluxo cerebral. Isso também afeta muito ao desempenho da sua mãe como um todo e ao estado depressivo dela. Então, por favor, primeiro retorne ao neurologista da sua mãe, veja exatamente o que está acontecendo com ela e aí se faz uma programação e ele está plenamente apto a utilizar uma medicação antidepressiva que não interfira com o que ela estiver tomando. Então, isso é uma outra questão delicada. Às vezes, o paciente tem várias pessoas que o cercam e tomam vários remédios. Então, ele precisa entender que os remédios também podem interagir entre eles e aí podem aumentar a dose, diminuir a dose, a concentração do remédio. Então, ele precisaria ter realmente um médico que pudesse olhar tudo que está tomando e acertasse o melhor tratamento para ela. Perfeito. Tenho mais uma pergunta, é da Nina.Maciel 75457. Eu faço a caminhada e me sinto muito bem. Faço 1 hora por dia, 4 vezes por semana. Tá bom, doutor? Pode ficar ótimo, né? Sério? Tá Ela bom. já está fazendo 4 vezes por dia? Mas se fizer por 1 hora por dia. Se fizer 5 vezes, será ótimo. 5 vezes melhor. Ótimo. É porque a endorfina, que é o que a gente procura com isso, é aumentar a endorfina, né? E ela dura 36 horas. Ela não dura mais. Se você fizer 5 horas em um dia, ela vai durar 36 horas e depois você ficará sem ela. Eu preciso novamente dela. Então, o ideal são 5 vezes na semana. Então, tá muito bom, mas pode ficar ótimo. Pode ficar ótimo. Olha aí que beleza. Muito obrigada mais uma vez. Volte logo. Eu tenho várias coisas aqui fervilhando na minha mente. A gente está falando hoje de depressão. Eu tenho lido bastante estudos sobre a creatina, que inclusive é um suplemento muito utilizado por quem faz exercício físico, treina musculação, mas parece que tem novas descobertas aqui que ela é boa, inclusive para depressão. Os energéticos, né, têm sido muito estudados. Taurina, creatina, isso tem sido muito estudado como um complemento à depressão, ao tratamento da depressão. Isso ajuda é bem mesmo. interessante. Depois você volta para falar sobre isso. Só para finalizar e fechar com chave de ouro, antidepressivo vicia? Não, pelo amor de Deus, não.
Antidepressivos são remédios que são de tarja vermelha. Isso significa o seguinte, eles não causam dependência. Então, você pode utilizar tranquilamente, por um tempo mais longo, o tempo que o seu médico determinar, mas eles não causam dependência. Em média, quanto tempo dura um tratamento para depressão? Se for um primeiro episódio, pelo menos 3 a 6 meses. Se for um quadro mais com várias recidivas, que já teve alguns episódios de depressão, aí a gente sugere pelo menos 2 anos e algumas pessoas precisam tomar remédio por muito tempo. Muito bem. Doutor Khalil Doualib é um médico excelente, senão não estaria aqui ao meu lado, mas além de tudo isso, o meu médico tem cuidado hoje da minha família toda quase. Não é não, doutor? Ah, que beleza. Gente, ele tá lá no 11 3284 5876. Você pode marcar um bate-papo, vai conversar, não deixe de se cuidar, tá? É muito triste saber que alguém tá com depressão ou que alguém tá desmotivada, não tem vontade de sair da cama e tá assim. Então, vai na força. Mão no telefone agora, 11 3284 5876. Marca um bate-papo. Pode ser até por telemedicina, mas já vai te ajudar. Doutor, obrigada. Até a próxima, viu?